taiga estava a morrer. Não foi uma morte rápida e misericordiosa. Foi uma longa e dolorosa asfixia. O sol, suspenso numa névoa esbranquiçada e fumegante, não era uma fonte de vida, mas um disco de cobre incandescente que queimava a própria alma da floresta. Já fazia 3 meses que nenhuma gota de chuva tocava a terra rachada. O musgo, normalmente macio e elástico como uma esponja, transformou-se em um pergaminho seco e frágil, que se desintegrava em pó sob qualquer pata. O ar não cheirava a pinha e a seiva, cheirava a fumo e poeira. Em algum lugar distante, atrás da cordilheira, já havia um incêndio. E esse cheiro fraco e pungente era um lembrete eterno de que o fogo se aproximava. Os pássaros silenciaram. Os animais fugiram. Mas nem todos. Aqueles que eram muito velhos, muito fracos ou muito teimosos, ficaram. E agora todos eles estavam unidos por um instinto primitivo e avassalador. A sede. Toda a complexa e multifacetada vida da taiga, toda a sua cadeia alimentar, resumia-se a um único ponto: ao riacho. Ele era o último. Onde antes corriam torrentes violentas e geladas, agora, num leito profundo e sulcado por rugas de lama, corria um fio fino e sujo. Já não era água. Era um líquido quente e turvo, com cheiro a lodo e morte, mas era umidade. E todos se concentravam nessa umidade. O predador e a presa esqueceram seus papéis. A lei da selva foi abolida. Ela foi substituída pela lei da seca. Foi para esse riacho, no auge do calor do meio-dia, que 2 se dirigiram. O primeiro a sair do denso e seco arbusto de framboesas foi ele, o alce. Ele era o patriarca, velho, poderoso, com os flancos encovados pela fome. Carregava sua coroa, chifres largos, pesados e já cobertos de veludo, como um fardo. Cada passo era um esforço. As suas enormes narinas, normalmente úmidas, estavam secas e rachadas. A sua língua estava pesada e espessa. Ele caminhou até a água durante 3 dias, guiado apenas pela memória. Era a personificação de um poder antigo e em extinção. E no mesmo instante, do outro lado, ele pisou silenciosamente na pedra aberta. Um lobo. Ele era um exilado, jovem, mas já coberto de cicatrizes, com um pedaço de pelo arrancado no flanco. Ele era um lobo solitário. Ele foi expulso da alcateia, e agora era uma sombra, um fantasma, condenado a morrer de fome. Ele era magro. Seus olhos amarelos brilhavam febrilmente. Para ele, o alce era tudo ao mesmo tempo. Um inimigo mortal que ele temia e um alimento inatingível, com o qual ele só podia sonhar. Mas agora, o alce não era nem uma coisa nem outra. Era apenas mais um ser vivo à beira da água. Eles ficaram parados. O mundo parou. 10 metros de leito lamacento separavam-nos. 10 metros e 1 milhão de anos de instintos. O alce, respirando com dificuldade, olhou fixamente para o lobo. Nos seus olhos escuros havia um desprezo secular pelo predador. Mas agora não havia medo neles, apenas um cansaço infinito. Ele era grande demais para temer um único lobo, mas fraco demais para gastar energia com a ameaça. O lobo se abaixou no chão. Seus lábios tremeram, expondo os caninos, mas o rugido ficou preso na garganta seca. Ele não via o alce. Ele via uma montanha de carne que não podia pegar. Ele via o dono da floresta, que poderia matá-lo com um único golpe de casco. A tensão pairava no ar escaldante, vibrando como uma corda esticada. Era um impasse clássico. Inimigos mortais, apanhados de surpresa na última fonte de vida. A lei do sangue exigia uma batalha, mas a lei da seca, mais antiga e mais cruel, exigia beber. A sede venceu. O alce, como o mais velho, como o dono, deu o primeiro passo. Lentamente, sem tirar os olhos do lobo, começou a descer até a água. O lobo não se mexeu. Apenas lambeu os lábios secos e rachados. Parecia que uma trégua impensável tinha sido firmada. E nesse momento, o vento, que não existia, trouxe um novo cheiro. Não era o cheiro de queimado.
Era um cheiro forte, almiscarado e pesado de animal. O cheiro de força saciada e confiante. O alce parou, levantando a sua cabeça maciça. O lobo solitário saltou, com os pelos da nuca arrepiados. O seu pânico era quase palpável. Ele conhecia aquele cheiro. Eles não saíram. Eles materializaram-se a partir da névoa tremeluzente. Sombras. 5 sombras. Bando. Eles não estavam exaustos. Eles eram uma máquina. 5 corpos magros e musculosos, movendo-se como um só. À frente estava ele, o líder experiente. Enorme, moreno, com costas grisalhas e olhos frios, amarelos como gelo. Ele foi quem expulsou o lobo solitário. O líder parou numa colina, avaliando a cena. E algo que, em um humano, poderia ser chamado de sorriso, apareceu em seu rosto. O quadro era perfeito. Um presente dos deuses da seca. Não era apenas um alce. Era um alce velho e exausto, encurralado perto da água. Uma presa fácil, que alimentaria a matilha por uma semana. Mas esse era apenas o prêmio principal. Havia um segundo. O olhar do líder deslocou-se para o lobo solitário, para o traidor, para o concorrente, para aquele que ousou desafiá-lo. E agora ele estava ali, encurralado entre a matilha e o alce, numa armadilha perfeita. O líder não emitiu nenhum som. Ele apenas moveu lentamente a cabeça. Era uma ordem silenciosa. O bando começou a dispersar-se. Eles não corriam. Eles caminhavam. 2 contornaram o alce, cortando-lhe o caminho para a floresta. Os outros 2 começaram a mover-se lentamente em direção ao lobo solitário. Eles não estavam apenas a caçar o alce. Eles estavam a caçar os 2. O lobo solitário percebeu isso na mesma hora. Ele não tinha chance. Se corresse para a floresta, eles o alcançariam. Se jogasse na água, eles o pegariam na margem. Se atacasse o alce, a matilha o despedaçaria enquanto ele estivesse ocupado. Ele estava morto. O alce também percebeu. Ele soltou um rugido grave e gutural e bateu com a pata dianteira na pedra. Ele se preparava para sua última batalha. Ele sabia que não sairia vivo dela, mas não pretendia morrer sozinho. E então o lobo solitário tomou uma decisão. Foi uma decisão tomada não pela lógica, mas por puro e primitivo desespero. Ele estava entre 2 mortes. Uma rápida, causada pelos cascos do alce. A outra longa e humilhante, causada pelas presas da sua antiga família. Ele fez o que ninguém poderia esperar. Ele deu meia volta. Ele virou-se completamente, de costas para o alce. Cometeu um ato de confiança impensável e suicida, expondo a sua coluna desprotegida ao impacto de 800 quilos de pânico e força. Ele virou-se de frente para a manada, e ele rosnou. Não era o rugido de um exilado, era o rugido de um guerreiro a escolher de que lado morrer. Ele preferiu morrer lutando contra aqueles que odiava, em vez de contra aqueles que simplesmente temia. O líder ficou perplexo por um momento, mas apenas por um momento. Com um latido curto e furioso, ele deu a ordem, e os 2 lobos mais próximos do solitário lançaram-se ao ataque. O alce observava. O seu enorme cérebro, enevoado pela dor, não conseguia processar o que estava a acontecer. O lobo, seu inimigo, estava a 3 metros, de costas para ele, e preparava-se para lutar com os outros lobos. Ele poderia matá-lo naquele momento. Um único golpe com a pata e a espinha do solitário se partiria. Ele poderia fugir. Enquanto a matilha dilacerava o traidor, ele teria alguns segundos preciosos para se esconder na floresta. Ele não fez nenhuma das 2 coisas. Talvez tenha visto nos olhos do solitário o mesmo desespero que pulsava no seu próprio coração. Talvez tenha simplesmente percebido que agora tinham um inimigo comum. No momento em que 2 lobos da matilha saltaram sobre o solitário, o mundo explodiu. O lobo solitário encontrou o primeiro, agarrando-o pelo pescoço. Era uma bola furiosa e cega de dentes e pelo, mas o segundo lobo já estava a aproximar-se por trás, mirando a coxa. E nesse segundo, o alce soltou um rugido. Não era um gemido, era um rugido estrondoso, ensurdecedor, bíblico, de fúria. Ele não fugiu. Ele atacou. As suas patas dianteiras, pesadas como martelos de ferreiro, voaram pelo ar,
e caíram sobre o segundo lobo. Ouviu-se um estrondo nauseante e úmido. O lobo guinchou uma vez e silenciou, com a coluna vertebral partida. O lobo solitário, atordoado, recuou. A matilha ficou imóvel. O líder rosnou, sem acreditar no que via. O alce, a sua presa, não fugiu. Ele protegia o lobo. O lobo solitário, respirando com dificuldade, recuou, e as suas costas encostaram-se no flanco peludo do alce, que cheirava a pântano e medo. Eles ficaram de costas um para o outro. Um bastião inimaginável, impossível. Um alce gigantesco, batendo com as patas e rugindo, impedindo os lobos de se aproximarem. E encostado ao seu lado, um lobo solitário, mostrando os dentes e atacando com fúria qualquer um que ousasse passar por baixo do ventre do gigante. Era um massacre. O alce pisava e batia. O lobo rasgava e mordia. Eles eram um só, do exódio, fundidos numa defesa furiosa. O bando não estava preparado para isso. Eles vieram para caçar, não para guerrear. O líder, que recebeu um corte profundo no ombro do solitário, foi o primeiro a perceber isso. Essa presa era muito cara. Ele soltou um uivo curto, furioso e entrecortado, um sinal para recuar. E tão rapidamente quanto apareceram, eles desapareceram. Dissolveram-se na névoa empoeirada, levando consigo o ferido e deixando o corpo do seu companheiro sobre as pedras. Silêncio. Seguiu-se um silêncio ainda mais pesado e denso do que antes. Ele ressoava nos ouvidos. Estava impregnado com o cheiro de sangue, adrenalina e almíscar. O alce respirava com dificuldade. Os seus flancos subiam e desciam como um fole de ferreiro. Dos seus lábios escorria saliva misturada com sangue. Não o seu. O lobo solitário rastejou 1 metro. Deitou-se de barriga para baixo, incapaz de ficar de pé. Tremia. O seu flanco estava dilacerado, mas estava vivo. Eles olharam um para o outro. 1 metro os separava. A união foi dissolvida. O acordo foi cumprido. Eles voltaram a ser o alce e o lobo. Inimigos mortais. O olhar do alce era turvo. O olhar do lobo, cauteloso. Não havia gratidão neles. Não havia compreensão. Apenas uma lembrança pesada e comum do horror vivido. Reconhecimento. O alce, como mais velho, como vencedor, como aquele que conservou mais forças, deu o primeiro passo. Ele virou-se para o riacho. Lentamente, majestosamente, ele abaixou sua enorme cabeça coroada de chifres, até a água suja e turva, e começou a beber, alto, ruidosamente, absorvendo a vida. Ele expôs o pescoço ao lobo, o ponto mais vulnerável. Foi um ato de confiança suprema e absoluta, ou de desprezo supremo. O lobo solitário observava o movimento da maçã do pescoço do gigante. Ele poderia saltar agora, agarrar-se à artéria carótida. Ele não saltou. Ele esperou até que o alce se saciasse. Depois, mancando, deu alguns passos rio abaixo e também mergulhou o focinho na água. Eles beberam juntos, inimigos, aliados. O alce e o lobo. O alce terminou primeiro. Ele levantou a cabeça. A água escorria do seu queixo. Ele não olhou para o lobo. Ele simplesmente se virou. E a sua enorme sombra escura desapareceu silenciosamente na floresta seca de abetos. O lobo solitário ficou a observá-lo até que ele desaparecesse. Então, ele virou-se e, mancando, dirigiu-se para o lado oposto, em direção às rochas. A trégua no bebedouro tinha acabado. A lei da seca deu lugar à lei do sangue. Mas naquele dia, durante 10 minutos terríveis, ambas foram revogadas.